Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a esta que é a vossa 26ª lição aqui do programa do Político de Topo, ou Método Político de Topo, aqui da oficina 10, a oficina do Parlamento, Energia de Capricórnio ou Saturnina. E hoje a lição que trago aqui, baseada nas Leis do Poder, de Robert Greene, das 48 Leis do Poder, a Lei 26 tem muito a ver com recriar-se, transformar-se, trabalhar-se, recriar-se de forma permanente. Ou seja, trabalhar-se constantemente do ponto de vista da recriação e da imprevisibilidade, que são aqui as regras base desta área de ciência e de trabalho na qual você se deve envolver. Portanto, aqui como regra principal é não aceite os papéis que a sociedade lhe impõe, portanto, seja capaz de estar permanentemente em autoidentificação, em transformação e em trabalho, ser capaz de forjar uma nova identidade que seja impressionante e envolvente, portanto, aceitar que, em primeiro lugar, ter este realismo de perceber que a sociedade tem determinados papéis. Nós temos os vencedores, os perdedores, temos aqueles que têm papéis decisivos, aqueles que têm papéis acessórios. Portanto, a primeira visão tem que ser essa, perceber como é que a sociedade, de um ponto de vista realístico, é, e depois forjar uma nova identidade impressionante e envolvente, ou seja, projeta a poder e ir atrás daquele que é o seu poder nesta nova identidade impressionante e envolvente. Torne-se um mestre da sua imagem pública e projete, sobretudo, uma figura de poder e grandeza, ou seja, o poder e a grandeza deve ser algo absolutamente essencial nesta imagem de poder que você vai construir e trabalhar. No fundo, se conseguir fazer isto, você estará aqui a saber recriar-se de forma permanente e evoluir, construindo cada vez personagens com maior força e profundidade. É essencial que perceba que, essencialmente aqui no seu trabalho interior, é muito importante que você leia, trabalhe, estude, aprimore o seu foco, seja capaz de entender como é que são os mecanismos de poder, esteja também atualizado para as novas tecnologias, para as novas mentalidades, porque mesmo tratando-se de uma área que é muito burocrática, tradicional, e nós temos estado aqui a ver que as 48 leis do poder vão lá muito atrás, ao tempo de Maquiavel, à Idade Média, a verdade é que as novas tecnologias estão também extremamente interconectadas com esta realidade do poder. O poder tem interesse pela novidade, pela recriação, pela transformação. Não nos podemos esquecer que quer Urano, quer Saturno estão muito ligados. Ou seja, porquê? Porque, inclusivamente, as energias do Grêmio, elas vão buscar também muita energia aqui ao Parlamento. São duas oficinas muito próximas e que se trabalham também uma com a outra. Portanto, seja capaz de se recriar, seja capaz de se reinventar, é aqui esta lei fundamental, esta lei 25ª, aliás, esta 26ª lição aqui das 48 leis do poder e que o ajuda muito a trabalhar e evoluir para novos patamares. Então, essencialmente, a manipulação da percepção é aqui o aspecto essencial e determinante na sua capacidade de recriação. Você só terá a verdadeira capacidade de recriação se perceber que as percepções não são a realidade, mas é sobretudo através da manipulação da percepção que você vai evoluindo e transformando a sua imagem perante o mundo, perante os outros, e que é a partir da forma como você manipula os outros e a percepção que eles têm de si, que você consegue ter mais ou menos poder. Repara uma coisa, a primeira forma como você é avaliado é a sua imagem pública. A forma como você se veste, a forma como você se apresenta, a forma como você surge é absolutamente essencial para o impacto que você vai ter a seguir. Isto vem de onde? Vem da percepção. Não é a sua essência, não é a sua base que está ali em causa, é aquilo que você transparece num momento imediato. Por isso você pode ter muito dinheiro, muito poder, mas é a sua imagem que em última análise lhe diz se você tem ou não tem poder ou se conquista ou não conquista os outros. Ao controlar a forma como os outros o veem, você influencia como eles reagem e se comportam em relação a si. Portanto, o seu poder tem que vir da forma como os outros o veem. E por isso é muito importante você defender a sua imagem e conseguir trabalhar-se a partir de um vetor em que os outros olhem para aquilo que são as suas mais-valias. Isto começa com a sua imagem física, para depois você estender o seu poder. Portanto, a imagem física e a imagem moral, intelectual, interna é tão ou mais importante e estão interligadas. Ou seja, aquilo que você aparenta é aquilo que você é na maior parte dos casos. E você tem que ter esta noção de relação entre a percepção e a realidade. Ciência política e relações internacionais. Sem dúvida alguma que as relações internacionais e a diplomacia, a ciência política por excelência também, a forma como o político se apresenta é absolutamente essencial. Aliás, a imagem pública e o simbolismo que o próprio político tem nos atos é absolutamente essencial e são ferramentas poderosas da sua influência. Elas são inclusivamente a sua imagem de marca.
Normalmente o político tem 3 ou 4 agendas fundamentais e a forma como ele se apresenta tem muito a ver com essas agendas e com essa maneira de ser e estar. Repare, se você pensa num político que é de esquerda e que traz agendas progressistas, a própria forma como ele se veste, como ele se apresenta é diferente de um conservador. O conservador dará muito mais prevalência ao fato de gravata, a um certo discurso, até à pose física, muito mais clássica. Ao passo que alguém que é de esquerda procurará a calça de ganga, procurará, digamos, um vestir informal. E tínhamos isso no Bloco de Esquerda, não é? A forma como os dirigentes do Bloco de Esquerda, as dirigentes do Bloco de Esquerda se apresentavam era sempre muito mais leve e a esquerda em geral, do que a forma como a direita se apresenta, sobretudo a direita conservadora. Portanto, a forma como alguém se veste e se apresenta, e por exemplo, o centrismo, que já é, ou que já tenta ir atrás das pessoas, ou no interesse das pessoas, também tem uma forma de apresentação totalmente diferente. Portanto, a forma como a imagem pública se projeta e o simbolismo são ferramentas poderosas de influência. Portanto, no soft power e no realismo, a percepção de força e autoridade molda as relações e garante seguranças e alianças. Slide 4 fala das 48 leis do poder e de como é que elas se relacionam aqui com esta lição 26. E, efetivamente, é muito importante percebermos que chamar a atenção é talvez a lei que mais se conecta à lei 6 com esta lei 26. E, portanto, esta ideia de que é muito importante a forma como você se apresenta e a forma como você potencia o seu físico. Portanto, a gestão de identidade fortalece o seu domínio social e político. E então chamar a atenção, recriar-se constantemente, dominar a sua aparência e ser imprevisível. A própria aparência também deve estar ligada a uma certa imprevisibilidade, no sentido de que você estabelece novas relações de poder e novas formas ou novos contextos nos quais você surge também reforçadamente poderoso. E você até pode partir de uma base mais humilde para depois apresentar as suas capacidades mais à frente. Isto tem muito a ver com a própria comunicação estratégica. A comunicação visual e estratégica deve ser toda ela trabalhada e pensada à medida que você vai apresentando também aquilo que são as suas ideias políticas. Ou seja, uma relação entre imagem, entre projeção física e aquilo que é a consistência interior das suas próprias ideias e princípios. Maquiavel falava muito da aparência do poder. A obra do Príncipe tem muito a ver também com a força projetada, ou seja, com aquilo que é a forma como o príncipe é visto. Não tanto aquilo que ele é, o poder que ele efetivamente tem, mas a área de influência e poder que ele estabelece em relação aos outros. Maquiavel defendia que o príncipe deve parecer virtuoso e poderoso, mesmo que não o seja. Ou seja, o poder real é muito menos importante do que o poder projetado. A aparência, a imagem, aquilo que os outros percebem e entendem é muito mais importante. Óbvio que também é relevante que o príncipe tenha uma real consciência do seu próprio valor e que se trabalhe de forma fortalecida, mas é mais importante o parecer do que o ser, é mais importante a forma como se é visto, de forma virtuosa e poderosa, do que propriamente o poder efetivo. A aparência dramática e o controle das narrativas públicas são armas indispensáveis ao poder. Isto também é importante porque haver uma crise constante ou haver uma situação de ameaça externa total é muito importante para conseguir obter, do público que é controlado pela narrativa política, a total aderência àquilo que são as decisões que o próprio príncipe vai tendo ao longo do tempo. Portanto, perceber a ligação direta entre a aparência dramática e o controle das narrativas políticas enquanto armas indispensáveis de poder é uma base absolutamente essencial para que você desenvolva e aumente ao longo do tempo aquilo que é o seu próprio poder e a sua imagem pessoal projetada no mundo. Hoje vou trazer aqui mais um exercício prático, aqui nesta 26ª lição, e este exercício prático de hoje tem muito a ver com a criação da nova identidade, ou seja, através da sua própria reflexão, a forma como é visto hoje e a forma como você se vê e se entende hoje, definindo aqui uma identidade forte para si próprio e em relação aos outros. Portanto, será importante então aqui hoje, no exercício de hoje, olhar para dentro e refletir de como é que você é visto, tentando sobre essa sua imagem, e que também pode ser a sua imagem física projetada, a forma como você se veste, como você age, como você dentro do seu círculo é entendido, vai definir aqui uma nova forma de ser e estar com uma identidade forte. Desenvolver os seus gestos, posturas e linguagem.
a postura corporal física, a forma como você está, como coloca a sua coluna, como dirige a sua voz, tudo isso é importante em termos de desenvolver esta sua nova persona. Pratique essa identidade em interações reais, também pode usar o YouTube, outro tipo de instrumento, e depois vá refletindo e ajustando, digamos, a sua nova personagem, a sua nova maneira de ser e estar perante essa unidade. Exemplo e aplicação. Situação de apresentação ao público, por exemplo, faça uma apresentação ao público, ou seja, use um tema qualquer que você trabalhou ou que para si é importante e faça uma apresentação ao público. E então, o que é importante hoje trabalhar neste exercício de apresentação ao público, tendo em conta aquelas premissas que eu trouxe do exercício? Mantenha uma postura ereta, olhar firmemente, use frases curtas e impactantes, ou seja, tenha um perfeito domínio daquilo que está a dizer, mas seja curto e assertivo. É muito mais importante aquilo que você diz ser assertivo e curto do que ter grande conteúdo. Depois, tente que com esta sua postura ereta, olhar firme, frases curtas e impactantes, você consiga tornar-se uma referência, ou seja, que seja seguido, que isto tenha impacto e que crie a partir daqui um paradigma de liderança e segurança naquilo que você é e na forma como você se apresenta, mesmo que não esteja no topo, mesmo que você não seja verdadeiramente aquilo que quer aparentar, mas aquilo que interessa é efetivamente a imagem projetada e a forma como você trabalha constantemente através deste seu exercício prático de aplicação direta e apresentação ao público. Dito isto, em conclusão, acho que é importante aqui fazer uma reflexão também aqui final acerca daquilo que são as rotinas do poder e como é que você pode, no fundo, trabalhar a sua imagem e cultivar uma melhoria e um trabalho. Existem cursos mesmo de colocação de voz, de postura física, da forma como você se deve apresentar em público. Aquilo que eu quero é que você trabalhe isso através de apresentações durante 15 dias. Depois pare e reflita 15 dias sobre essa situação, mais 15 dias, volte a refletir, outros 15 dias, durante 2 ciclos de 45 dias cada. Reflita, ajuste, cresça, melhore a sua imagem, trabalhe-se constantemente para um patamar e um paradigma cada vez mais elevado. O poder está na consistência da sua autoimagem e da impressão que você causa através da sua própria leitura ou autoleitura na projeção. Era isto que eu tinha para vocês. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.